Vamos à questão do número 14 agora. Eu estava observando aqui já pelo enunciado. Ele fala escolhas sintáticas, lexicais e discursivas. Olha só. Interessante isso, né? Você vê que a própria linguagem que a prova da FGV utiliza é uma linguagem muito técnica, bem tranquila, que agrada muito, seguramente, aquelas pessoas que têm estudado num ritmo um pouco mais forte. Agora, é claro, né? Quando você fala em escolhas discursivas, lexicais, vamos só entender mais ou menos o que é isso, porque eles enfeitam muito, dão aquela dourada na pílula, como o pessoal faz, mas é muito importante que você perceba que essa é a tendência das provas nos próximos anos. Se as outras bancas, FCC e tal, ainda não fizeram muito isso, pode esperar. É uma tendência muito forte mesmo de muitas bancas examinadoras, porque é o que a gente vê o tempo inteiro nos cursos de letras, nas pós-graduações, etc. Então, fatalmente, muitas gramáticas já vão começar a trazer essa linguagem, você já vai começar a se acostumar com ela. Sei, é aquela coisa, que coisa, sei não. Infelizmente, a gramática às vezes usa aquela coisa que você conhece bem, né? Para que facilitar se a gente pode complicar? É assim mesmo. Mas mesmo complicando, você precisa dominar um pouco essas coisas, esse palavrório, né, da área da linguística, para que você se sinta mais à vontade, né? Já decorou tanto termo jurídico, tantas expressões em latim, tanta coisa, né? Então, assim, se você já está no Iuri Novicuria e lá, ad infinitum, qualquer coisa dessas aí, se você já entrou pelos latinismos da vida, vamos entrar pelos linguistismos, né? Linguismos da vida aí. Pelos torneios linguísticos, tá bom, vá, pelos neologismos, etc. E todos os ismos aí fora do seu estudo. Quando ele fala no enunciado assim, com relação às escolhas sintáticas, quando ele fala em escolha sintática, é desde a pontuação até os recursos mesmo de deslocamento de frase numa situação, o uso de um complemento verbal, a escolha de um verbo e a concordância que se prefere, que se opta, né, em relação a essa forma verbal com o referente, seja o substantivo, com o sujeito, no caso do verbo. Bom, escolhas sintáticas é a escolha realmente de estruturas ou de formas de construção de frase que possam, né, expressar melhor esse tipo de ideia, essa noção em relação a isso aí, tá certo? Aí ele diz, escolhas lexicais. Pessoal, tudo que for léxico, né, léxico ou léxico, tanto faz, tá? De uma forma ou de outra, está associado a vocabulário, palavra. Então, léxico, o elemento lexical, as escolhas lexicais. Léxico é vocabulário, corresponde ao conjunto de palavras de uma língua, é vocabulário. Então, unidade lexical, palavra. Seleção lexical, seleção de palavras, ou escolha de palavras. Os elementos lexicais, as palavras, as expressões, entendeu? Que fazem parte desse conjunto aí. Pode ser palavras, podem ser locuções, mas elementos lexicais estão associados ao léxico, certo? Então, de uma forma ou de outra, nessa questão do léxico ou do léxico aqui, né, como o pessoal fala léxico melhor, você percebe que eu posso ter até um prefixo, que é um morfema, também com uma estrutura lexical, porque é o elemento formador do léxico, é um elemento formador da palavra. Um radical, quando eu digo cromoterapia, cromo é cor, cromo é um radical. Se é um radical, é uma estrutura lexical. É uma estrutura que compõe o léxico, no caso que compõe também a unidade lexical, que é uma palavra. Entendeu? Então, radical, vogal-temática, essas coisas são estruturas, são morfemas que juntos formam uma unidade lexical, um elemento, uma palavra. Certo? Então ele fala em escolhas lexicais, ele também fala na escolha da estrutura, né? Escolhas sintáticas, escolhas lexicais. Ou seja, a seleção da palavra, a escolha da palavra ou das expressões. Joia? E ele fala também em escolhas discursivas. Bom, as escolhas sintáticas, lexicais e discursivas. Quando se fala em escolha discursiva, é muito importante que você verifique aí que essa questão de escolha discursiva, ela é muito apropriada, ela é muito próxima realmente aí da forma como eu organizo o discurso, da forma como eu construo a frase e de que maneira essa frase irá atender à minha necessidade discursiva. A forma como eu organizo, de uma maneira ou de outra, esse contexto aí do discurso, tá? Então, a estruturação discursiva, a forma de encaminhamento, de estruturação do discurso, é exatamente a forma de construção disso tudo. É quando você vai analisar, por exemplo, se uma frase foi estabelecida na ordem direta, na ordem indireta, com a afirmação mais forte, uma afirmação mais suave, com palavras mais eufêmicas ou palavras mais duras. Eufêmica é aquela que suaviza a mensagem, lembra? Então, as escolhas discursivas estão associadas à forma como eu construo a frase, o efeito de sentido que eu espero, vamos dizer assim, alcançar, atingir com essa frase.
Então, desde uma frase mais suave, um tom mais imperativo, mais rude, não uma frase mais curta, verbos repetidos. Então, essas escolhas discursivas estão associadas à minha necessidade de comunicação. Que tipo de estruturas, frases, expressões, palavras eu posso utilizar para dar a entender ou para expressar melhor aquilo que eu quero? Eu estou zangado, estou aborrecido. Então vou utilizar palavras duras, palavras fortes, muitas exclamações, para de uma forma ou de outra ele perceber que o discurso está um pouco contundente, o discurso está um pouco ríspido, um pouco duro. Eu vou utilizar palavras mais fortes, palavras mais agressivas, para tentar demonstrar o meu estado de espírito. Não, olha, eu vou tentar utilizar palavras mais brandas, suaves, frases que de uma forma ou de outra, não, eu entendo, mas veja bem, eu creio, concordo com o Senhor. Quando você percebe aquela linguagem muito polida, você nota que a construção discursiva, ela pode estar mais apaziguadora. Percebeu? Ela visa a apaziguar, suavizar, minimizar o conflito. Então, a escolha discursiva ela passa muito pela opção da construção da frase, na organização dos parágrafos, naquela forma melhor com que eu possa utilizar as palavras para transmitir o meu recado de maneira mais linear, mais tranquila. Entendeu aí? Certo? Então ele diz, ó, com relação às escolhas sintáticas, lexicais e discursivas do primeiro parágrafo do texto 2, é correto afirmar que, tranquilo, né? O primeiro parágrafo vai até a linha 9 aqui, até a linha 8, né? Mas o que é a doença da pressa? Ele diz, a doença da pressa parece acometer cada vez mais indivíduos no mundo atual. Não se sabe exatamente se as exigências da atualidade estão gerando esse padrão comportamental, ou se as pessoas que sofrem da pressa, afobação, já nascem com essa tendência. Bom, note, ele começa a apresentar o que chamou aí, teoricamente, de uma doença. Doença da pressa. Ele usa aspas para isso. Note que esse primeiro parágrafo está começando a apresentar para você, de uma forma ou de outra, começando a falar sobre esse fenômeno, essa síndrome, aquilo que ele chamou aí de doença da pressa. Vamos dar uma olhada nas perguntas que ele faz, porque você nota que é uma pergunta que trabalha muito linguística textual, né? A linguística de texto vai desde processos de referenciação até forma de construção do discurso, de AD, né, ou ACD, análise do discurso, AD, ou então ACD, análise crítica do discurso. Ele procura mostrar a estruturação da frase. Note que o enunciado já o preveniu sobre isso. Já disse, olha, estou analisando a construção sintática, lexical e discursiva. Vamos dar uma olhada aí, veja aí. Uma questão interessantíssima, um nível bom, né? Não é uma questão dificílima, mas é uma questão bem elaborada, né? Nem sempre as questões bem elaboradas são aquelas mais difíceis, de forma alguma, isso é mito. Escolha sintática, lexical, discursiva, vamos lá. O uso das aspas, você sabe que ele usou logo na linha 1, né? O uso das aspas contribui para dar a exata dimensão do valor irônico do nome doença da pressa, em contraposição à expressão mundo atual. Gente, olha só. Primeira coisa, a doença da pressa, a expressão doença da pressa, ela não está em contraposição, ela não se contrapõe, não se põe em contraste, ou numa situação de contrário, com a expressão mundo atual, de forma alguma. Percebeu? Então, primeira coisa, não há essa ação contrastiva entre a doença da pressa, essa questão de contraposição aí, doença da pressa e mundo atual. Não há. Segundo, quando ele colocou o uso das aspas em doença da pressa, é porque isso aqui não é especificamente uma doença mesmo, categorizada e tal, do ponto de vista clínico, no chamado CID, né, que é o Cadastro Internacional de Doenças, teoricamente. Mas quando se fala em doença da pressa, ele colocou entre aspas, porque é uma forma mais conhecida de se falar. É uma expressão mais coloquial, vamos dizer assim, um uso mais comum para o entendimento do que ele chamou aí de doença da pressa. Percebeu? Ele diz, da exata dimensão do valor irônico. Não, ele não está ironizando isso. E não dá uma dimensão exata, até porque ele coloca como uma expressão mais comum. Ela é mais conhecida como doença da pressa. Percebeu ou não? Então ele poderia ter colocado anomealite não sei de onde, uns termos científicos aí. Como? Não, doença da pressa. Entende? Então ele pode falar, não, oxiuríase. Como? Não, o amarelão. Ah, tá. Então existem algumas doenças, né, quando você coloca realmente aí, que existem nomes mais populares e nomes, vamos dizer assim, mais científicos, né? O cara fala catapora, tá, é um termo geral, vamos tentar lembrar outro, cachumba, papeira, pronto, a palavra papeira, né?
Então existem termos mais científicos. Papeira não é doença, nome científico especificamente. Eu já me esqueci o nome da doença, da papeira. Mas você sabe que papeira, já falhou aqui. Mas veja, mas você sabe que papeira é um termo muito popular, né, que o pessoal às vezes indica realmente como essa questão. Mas a cachumba, a chamada cachumba também no sul, o pessoal usa muito esse termo. Mas são termos mais comuns, mais populares. É aquilo que a pessoa vai entender melhor a terminologia, né, a designação. Mas do ponto de vista científico, a gente sabe que existem outros nomes que designam realmente essa doença aí, certo? Vamos lá, continuando. Daqui até lá eu me lembro do nome dessa doença aí. Vamos lá. Esqueci, rapaz. Viral, mas eu esqueci. Vamos lá. Varicela, não. Acho que não. Bom, depois eu procuro. Vamos lá. O uso das aspas. George, procura aí no... Pronto. Até meu assessor para assuntos aleatórios já está procurando aqui na internet. Ó, isso aqui é professor assessorado, rapaz. Até o final da aula você vai relembrar que o professor agora falhou. Esqueci. Ainda bem que eu não sou professor de biologia, hein, bicho? Ó, eu estava roubado agora. Vamos lá, gente. Estava roubado mesmo. Vamos lá. Doença da pressa, certo? Então a letra A está falsa, porque realmente não dá de forma alguma aí. Vamos lá, vamos confirmar se é varicela. Vai confirmando que eu vou explicando aqui, viu? Parotidite. Parotidite é uma delas. É a inflamação das parótidas, exato. Olha, gente, olha para mim. Ele já está pesquisando ali, tá vendo? Ó, beleza. Parotidite é uma delas, né? Inflamação das glândulas parótidas, que é exatamente as glândulas salivares. É uma delas. Mas tem outro nome também, depois ele procura aí. Vamos lá. Acompanha aí. Olha aí. O emprego do verbo parecer, na linha 1, tem função de atenuar o caráter categórico da informação, uma vez que não se apresentam dados concretos sobre aquilo que se afirma. Pessoal, essa resposta está tranquilinha, correta. Note, na primeira frase ele diz: a doença da pressa parece acometer cada vez mais indivíduos no mundo atual. Note que realmente esse parece que sim. Quando você diz parece, não existe aí uma informação categórica. Percebeu? Categórica é aquela coisa, vamos dizer, firme, imposta. Percebeu? Aquela afirmação mesmo assim, consistente, contundente, firme. É isso mesmo e acabou-se. Pronto, ele foi categórico nas palavras dele. Não é categórico. Esse parece aí suaviza, atenuar significa suavizar, né? Realmente suaviza o caráter categórico, incisivo, firme, duro da informação. Uma vez que, conjunção causal, uma vez que não se apresentam dados concretos sobre aquilo. Realmente não. O que ele fala, ele tenta definir, apresenta os sintomas e tal, mas não é nada extremamente concreto. Ok, letra B de bola. Na letra C ele diz: os termos esse padrão comportamental, essa tendência, dessa característica, têm função coesiva no texto, já que seus referentes textuais são distintos. Falso, né, gente? Por quê? Porque os referentes não são distintos. Todos esses elementos, o padrão comportamental, essa tendência, dessa característica, cumprem aí no texto o que se chama de função anafórica. Lembra? Função anafórica. Anáfora, antes nafórica. Retoma algo que já foi mencionado. Catáfora se refere a algo que ainda vem depois. Por exemplo, amai-vos. Veja, amai-vos. Essa é a lei. Eu acabei de falar. Essa referência anafórica, ou anáfora, retomada anafórica. Agora, quando eu digo, a lei é esta, veja a diferença? A lei é esta, amai-vos. Eu ainda vou citar. Eu utilizo esta com função catafórica. Catáfora, você utiliza com referência posterior, a algo que ainda será mencionado. Certo? Beleza? Então, nesse contexto, ele falou, esse padrão, essa tendência é dessa característica. Essas expressões têm função anafórica, exato. Retomam. Ele diz, tem referentes distintos. Não. Todos eles retomam, e veja que a retomada não obedece aí necessariamente à lógica do masculino e do feminino. A retomada foi bem pontual aí. Ele retoma a expressão doença da pressa. Se refere de uma forma ou de outra, coesivamente, à expressão doença da pressa. Vamos lá, acompanha aí. Certo? Então, os referentes aqui não são distintos. Não são distintos, ok? As duas ocorrências da palavra se identificam, respectivamente, a voz passiva do verbo saber e a ideia de condição nas duas orações adverbiais presentes no segmento. Falso. Pessoal,
Olha só o que ele diz. As duas ocorrências da palavra se. Você percebe que na linha 2, você tem não se sabe exatamente se, percebeu? Duas ocorrências na mesma linha. E lá na frente, na linha 4, você tem um se de novo. Na linha 4, mais um se que ele realmente não menciona. Mas ele diz assim, ó, nesse contexto aqui, já viu aí o que é parotidite? Tem também a... Professor? Hã? Não, é não. Não. Cachumba. Cachumba, papeira, parotidite. Ok. Parotidite já dá. Bom, vamos ficar com parotidite hoje, tá certo? Vamos ficar com parotidite, professor. O senhor estava falando agora da palavra si. Pois é, nosso tempo estourou. Próxima aula eu falo. Até lá.